Paulo foi vencido pelo amor às portas de Damasco. E que nós façamos da nossa vida de hoje, de amanhã, de 2024, esse grande portal de Damasco, onde as nossas trevas serão rasgadas, onde as escamas dos nossos olhos serão tirados. E nós poderemos receber revelação do amor de Deus dentro de nós. E a gente possa começar a sentir, experimentar de uma forma que a gente ainda não experimentou. A palavra de Deus, os ensinamentos, sobretudo aquele maior mandamento, ama a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, e ama teu próximo como a ti mesmo. E aqui a gente já vai trazendo o tom da nossa conversa de hoje. E eu já quero dizer para vocês uma coisa. Quero fazer um convite para que vocês deixem de lado, para que vocês não ouçam aquela palavra que diz que a caridade começa dentro de casa. Eu quero dizer, não sigam essa palavra. E aí podemos pensar como que a gente está falando de amor, de caridade, que a caridade é uma das expressões do amor. E a gente fala pra gente não seguir essa palavra que nos pede para que a gente tenha caridade, que a gente comece a exercer a caridade dentro de casa. E hoje eu vou começar a fazer uma nova pergunta aqui para vocês. Onde é esse dentro de casa? Onde começa e onde termina a caridade? Como exercer o amor e a caridade? E onde é que você localiza esse dentro de casa? Hoje, como estamos falando do amor próprio, do auto-amor, nós vamos voltar os nossos sentidos para essa casa aqui. Esse templo perfeito que Deus nos deu, que somos nós, onde habita o nosso espírito. Vamos voltar não só para a habitação do nosso espírito, do nosso corpo, mas para o nosso espírito, para a nossa alma. Vamos hoje dizer sim ao respeito, ao autorrespeito, à integridade naquilo que acreditamos e que pensamos. Ainda que o movimento onde estamos inseridos seja contrário a isso. Onde, muitas vezes, o chamado que temos, aquilo que Deus demanda sobre as nossas vidas, faz a gente ir de contra todo esse movimento que nos cerca. E essa casa, quando eu falo de você dizer não à caridade, que deve ser começada dentro de casa, essa casa eu quero expandir também. Porque muitas vezes, quando as pessoas apontam e pedem pra gente, você tem que exercer primeiro a caridade em casa. Geralmente está falando do ciclo familiar, não só o que você constituiu para quem é casado, mas aquele de origem. Muitas vezes as pessoas falam dos ambientes onde você circula, como trabalho, faculdade, escola, que você tem que começar a exercitar essa caridade ali, não só dentro de um templo religioso. Mas aqui eu estou dizendo que não é nada disso. Que a gente vai exercitar primeiro neste momento, para a gente seguir esta palavra, a gente vai aprender a aplicar ela sobre as nossas vidas. E muitas vezes, ao fazer isso, vocês vão ser taxados de que está faltando com o amor e com a caridade com o outro. Se a gente não entende o verdadeiro sentido da caridade e do amor, começando por nós, a gente pouco vai poder fazer para o outro. E a gente perde a integridade. Como eu posso exercer essa caridade para o outro, onde eu falto com a integridade e com o amor próprio comigo mesmo? Onde eu me mutilo para agradar? E eu quero que vocês também venham a refletir. O que é que será que é realmente essa caridade e esse auto-amor? Ou o que é realmente essa caridade que as pessoas me cobram? No momento que eu digo não, as pessoas geralmente vêm com esse discurso. Todas as pessoas que seguem ao Cristo, né, que têm uma vida de comunhão, quando ela diz um não, as pessoas costumam utilizar isso como uma forma de manipulação para conseguir aquilo que elas desejam. Para que a gente não sustente o nosso não.
Mas será que nós estamos verdadeiramente sendo honestos quando a gente não sustenta o nosso não? E eu não falo um não que você diz pelo ego, mas um não que deve ser aplicado. E quando a pessoa usa esse tipo de frase, você balança e quer voltar atrás. Eu sempre gosto de dizer, o que é que Cristo faria nessa circunstância? E aplicar isso. Então eu tenho que viver de forma íntegra com aquelas coisas que eu estudo, que eu aprendo e que eu acredito. Porque senão não vale a pena. Eu preciso guardar a sanidade mental. Não adianta querer agradar ao mundo, às pessoas. A gente tem que agradar a Deus. Seja o que for. Deus ainda não falou comigo sobre isso. Porque na hora que Deus fala com você sobre aquilo, você faz com certeza, com firmeza. Então eu achei assim, gente, tão simples, tão profundo. Deus ainda não falou comigo sobre isso. Isso é ter integridade naquilo que eu acredito. Ele escolheu trilhar o servir a Deus. Então ele só vai fazer aquilo que Deus falou com ele. E nós estamos aqui também trilhando dentro da palavra, escolhendo também servir a Deus, cada um da sua forma. A gente também tem que aplicar isso na nossa vida. Deus não me falou sobre isso. Deus ainda não me falou sobre isso. De coisas simples. E que o simples para o outro, às vezes, é pesado para nós. Quantas vezes a gente quer estar no nosso secreto, reclusa, e aí o mundo nos pede estar em evidência, estar com o outro, estar com as pessoas. Porque isso é uma caridade. Você precisa assistir, você precisa ouvir, você precisa receber, você precisa estar com ele, você precisa estar no mundo. Mas muitas vezes a gente precisa passar pelo nosso deserto, estar no nosso deserto, no nosso silêncio, ouvindo o que é que Deus tem para dizer para nós, para nos direcionar, para depois a gente ir. E quando a gente não ouve esse grito interno, a gente se machuca. Se machuca de forma emocional, porque a gente experimenta uma contrariedade. É claro que devemos provar se esse momento que nós não estamos querendo fazer, ou estamos querendo estar em determinadas posturas ou comportamentos, aquilo diz respeito ao que nosso espírito pede, ou simplesmente é uma necessidade do ego. Devemos ponderar sim. Devemos sim ter essa ponderação. E em alguns momentos a gente faz essa pergunta: o que é que o Cristo faria se estivesse numa situação semelhante à minha? Mas não se submeter, nem se deixar levar às manipulações que as pessoas fazem. Ainda que algumas vezes faça de boa fé, porque ela quer nossa companhia, porque ela tá querendo que a gente faça algo que ela julgue importante. E nós costumamos muito fazer essa manipulação e fazemos também a automanipulação. Como uma forma como um mecanismo de defesa. Porque a gente não consegue às vezes sustentar o não, porque a gente não se sente pronto para fazer aquilo que a gente, enquanto espírito, já sente que deve ser feito. Então nós manipulamos e de forma indireta estamos também manipulando a Deus. Porque uma vez que nosso espírito recebe revelação do caminho que devemos seguir, para onde devemos ir, e se porque nós não nos sentimos prontos, não nos sentimos confortáveis dentro daquela situação, e que a gente começa a dizer, talvez não tenha sido Deus, talvez não seja o momento, e vai usando vários artifícios, várias frases para nos conscientizar de que realmente a primeira informação que recebemos não estava tão certa, para que a gente prossiga, né, no que a gente deve fazer. Eu falo sempre do alinhamento, né, do espírito, da mente, da alma e do corpo. A alma, ela precisa ser liberta, assim como a nossa mente. E o nosso espírito, ele em comunhão com o Espírito Santo, ele já tem plenitude. Ele já tem sabedoria, ele já tem discernimento. E a gente deixa nossa mente e nossa alma, que está atordoado de deformidades trazidas pelo nosso caminhar terreno,
ditar algumas regras, inclusive cair nessa manipulação. Então, se a gente se manipula, se a gente tenta manipular a Deus, imagine o outro. Então são muitos gritos que nós ouvimos na nossa caminhada, são muitas vozes, e essas vozes precisam ser caladas. E por isso que eu conversei com vocês na live passada sobre o deserto, que é esse lugar de recolhimento. E o deserto é um lugar de recolhimento, um lugar que ele tem tudo o que precisamos, porque o deserto que Deus convidou ao teu povo ir foi um deserto que tinha de tudo, não faltava nada. Mesmo o povo de forma ingrata, murmurando, ele supria as necessidades. Do pão, da carne, da água, não faltava nada. E o povo continuava insistindo em rebeldia. E assim somos nós. Até hoje continuamos da mesma forma. E esse deserto que o Pai nos convida é estar em silêncio com Ele. É estar em comunhão com Ele. Cada um vai galgando esses degraus da forma que pode. Alguns momentos a gente vai lá no devocional, com a leitura, com a meditação de uma palavra. Outros momentos com louvor. Mas tem horas que vai ser mesmo o respirar, o tranquilizar a mente, o sossegar, o receber a resposta, o ouvir, o sentir o mover de Deus, a energia dele ali para nós, a amorosidade dele, o cuidado, os direcionamentos. E a gente tem que ir avançando, às vezes começa com 10 minutos. E hoje o próximo que estamos sendo convidados a exercitar esse amor de forma profunda somos nós mesmos. Vivendo integridade naquilo que acreditamos, vivendo integridade naquilo que somos direcionados por Deus, vivendo integridade naquilo que o nosso espírito anseia. Porque todos nós conseguimos sim reconhecer, se nós nos permitirmos, o anseio que vem do nosso espírito. Aquilo que nos traz felicidade e contentamento. E assim a gente ruma à integração do nosso ser. Porque a nossa mente, a nossa alma, as nossas emoções, o nosso corpo, ele precisa estar submetido ao nosso espírito. Viver em submissão ao nosso espírito e ao Espírito Santo que habita em nós, que se move através de nós. E para que a gente possa sentir de forma profunda o amor de Deus, porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. E esse amor dele está dentro de nós. Ele nos é dado. Que a gente possa cultivar cada semente do Espírito, começando pelo auto-amor.